Eu queria saber, assim, da tua formação na universidade pública, né? Você estudou, né? Como a gente falou no bloco anterior, em escola pública, né? Teve toda essa trajetória. E aí, qual o impacto, né? Qual a influência que a universidade pública ela teve na tua carreira, né? Tem na tua carreira. Como é que tu consegue enxergar isso? Eu sou fruto da universidade, eu como um profissional e como pessoa. Desde que eu fui para a escola profissionalizante César Campelo, no ensino médio, que eu fui exposto a uma vida, né, bem diferente da minha, seja com seus desafios e com suas glórias. Desafios porque a gente sabe o desafio de financiamento, muitas vezes, do ensino público, a gente sabe das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, mas eu tive a sorte, talvez, ou o privilégio, eu acho que não sorte, porque eu conheço muitos professores que são dedicados com o ensino. Então, não era só uma escola para mim, não foi só uma universidade para mim. Foi uma casa, foi um laboratório, foi algo essencial para eu me tornar algo que eu sou hoje, que eu considero ser essencial para eu continuar melhorando enquanto um ser. Durante o liceu, algo que eu acho muito legal lembrar é que um dos momentos que marcou minha vida e me fez me tornar uma pessoa confiante, de falar em público, que me fez acreditar ser possível conquistar coisas maiores, foi ter participado do programa Jovens Embaixadores, que é uma parceria da embaixada, né, do governo norte-americano com o governo brasileiro, que é uma seleção de feita para todos os estudantes de até 18 anos de ensino público que dominem em algum nível o inglês e etc. Eu nunca achei possível, eu pelo menos cogitar a ideia de fazer aquilo. E eu tive uma professora, né, vários professores, mas essa professora de inglês, ela não só acreditou em mim, diversos outros que tentaram, como eu lembro, e algo que foi decisivo, que ela veio me buscar em casa e me deixar no antigo IFCE, que é o Instituto Federal, né, de Ensino Técnico aqui do Ceará, para fazer a prova, porque eu não tinha o dinheiro na época, mesmo trabalhando, não tinha o dinheiro da passagem, não tinha como ir. E ela veio, me buscou, e eu passei, fui passando de fase, e aquilo foi mudando a minha vida, porque eu aprendi que eu conseguia, eu precisava só me expor e tentar, né? Que a gente primeiro precisa tentar. O falhar é humano, mas a gente precisa continuar tentando. E aquilo foi mudando minha vida. E foi no ensino público, foi com todos os desafios, foi com o problema de merenda, foi com o professor faltando, eu sei que muitos não têm essa oportunidade, porque nem todo mundo tem as mesmas opções que eu. Mas eu entendi que o ensino público ele pode abrir muitas portas. O ensino ele pode abrir muitas portas. E por ser público não quer dizer que não tenha qualidade. Pelo contrário, tem muitos professores, os meus professores, eu sou extremamente grato até hoje. E na universidade pública, eu acho que quando a gente fala de ensino superior, é essencial uma universidade pública e de qualidade. O e de qualidade, ele não pode estar desassociado do pública, porque público não pode ser sinônimo de qualidade inferior. Pelo contrário, a universidade pública no Brasil sempre foi um espaço privilegiado, ocupado pela maioria das pessoas que tinham um ensino prévio particular. Então, a universidade pública sempre, historicamente, sempre foi ocupada por pessoas privilegiadas. Então, hoje, a gente, como vindo de uma escola pública, conseguir chegar lá e permanecer lá é revolucionário. E só a universidade pública pode fazer isso, porque universidade não é só entrar, é ficar. Isso envolve políticas públicas, isso envolve, e quando eu falo políticas públicas, eu estou falando de auxílio moradia, porque nem todo mundo que passa na UFC mora em Fortaleza. Muita gente do interior quer sim estudar e fazer o UFC. E como que ela vai se manter aqui? Ela precisa sim do apoio do Estado, porque é interessante para o Estado e para a sociedade que a gente forme esses profissionais, que é quem vai levar o nosso país, nossa sociedade também para frente. Então, políticas públicas e tudo o que está por trás.
E só a universidade pública é capaz de fazer isso. Por isso que eu sou um ferrenho defensor do ensino público e de qualidade no Brasil. E Massa, por ser fruto de cotas, só para massa. complementar, por ser fruto de cotas raciais e cotas econômicas que me fizeram alcançar um ensino em Uberlândia que eu jamais consegui imaginar, que eu era o único da sala em tal condição. Então, tão importante todas essas políticas públicas de manutenção do ensino público e de aprimoramento e expansão do ensino público no Brasil. Massa, amigo. Inclusive, muito massa você trazer aqui o assunto de cotas, porque aí já me desencandeia até mesmo uma pergunta aqui, que pode ter alguma pessoa que esteja ouvindo aqui e não entenda como funciona esse sistema e não entende o porquê esse sistema é necessário. E eu queria que tu explicasse um pouco, resumidamente, assim, o porquê da importância do sistema racial de cotas, porque ele é tão importante no nosso país para, enfim, dar aí essa explicação para a gente, que eu sei que você arrasa muito e as pessoas vão entender na linguagem que você vai usar. É, cotas, existem cinco, eu não posso estar errado, mas se eu não me engano, são 5 tipos de cotas, e não é apenas racial. Então, muitas das pessoas que criticam as políticas de cotas, elas citam que é apenas racial, e não é. Então, existem políticas de cotas para pessoas de renda abaixo de, na minha época, era um salário mínimo e meio por pessoa na casa. Existem políticas de cotas para quem vem de ensino público e as raciais. E por que, que é importante cotas? Primeiro, como analista de relações internacionais, eu preciso comparar com outras experiências. O Brasil ele não brota sozinho no mundo e cria tendências. Pelo contrário, a gente até replica muita tendência. E cotas foi usado nos Estados Unidos, foi usado na Alemanha, foi usado em vários países considerados desenvolvidos como uma forma de diminuir desigualdades, sejam regionais, sejam desigualdades raciais, sejam desigualdades de classe, para que uma maior parte da população tenha acesso a um conhecimento mais complexo, se tornem profissionais mais complexos, porque só eles podem levar ao desenvolvimento econômico de uma nação. Senão, todo o país fica dependendo de profissionais, cientistas vindos de outro país. Então, primeiro a gente tem que entender que ter pessoas na universidade não é algo ruim, não é um gasto, é um investimento. Segundo, aí entrando no Brasil, nós somos um país de maioria preto, pardo, indígena, não branco, que até pouco tempo atrás, pouco mais de 100 anos atrás, nesses seus 500 anos, vivia um regime escravocrata, um sistema em que essas pessoas não só não podiam ter posses, nem acumular posses, e muito menos acesso à educação. Então, você tem uma estrutura. E você tem hoje universidades públicas, que é muito mais recente. A expansão da universidade pública ela é do primeiro governo, primeiro e segundo governo Lula. A minha universidade ela é fruto dessa expansão. Até então era muito menor. Então você sempre teve as melhores universidades públicas do Brasil no eixo sul, no eixo centro-sul do país, especialmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, focadas em filhos de pessoas que tinham condições, que nunca vinham, muitas vezes nem vieram de ensino público. Aí você pode dizer, meritocracia. Não, não é meritocracia, porque esse espaço foi feito para elas. Mas ele é público, então todas as pessoas do país pagam por aquilo. Logo, deveria ser para todos. Por isso, o Estado brasileiro, isso é uma política de Estado, não de governo, fez uma lei e fez diversas políticas públicas para que não só aumentasse o número e oferta de universidades públicas e federais pelo país, como permitisse que as pessoas entrassem e permanecessem, que é mais importante ainda. Por isso que eu ressaltei na última pergunta a importância de políticas públicas para a permanência na universidade. Não é só entrar, é entrar e conseguir ficar lá, porque há uma disparidade. Quando eu entrei em relações internacionais, eu tive uma formação completamente diferente de todas aquelas pessoas que já tinham viajado à Europa, que já sabiam falar fluente francês. Eu nunca nem curso fiz de inglês, eu aprendi sozinho vendo música, escutando música e na escola. Então, na formação de relações internacionais, a maioria dos textos são em inglês. Se você souber ler, ótimo. Se não, fica com Deus ou depende do Google Tradutor.
Então, é importante, eu tive a bolsa de permanência. Eu precisei, é pouco, era pouco, mas eu precisei porque eu precisava de um lugar para dormir, para estar numa cidade que eu não tinha ninguém para apoiar. Eu não tenho um pai e uma mãe que pudesse me bancar. E essa não é minha realidade, essa é a realidade da maior parte das pessoas. E a gente precisa que essas pessoas entrem na universidade, se formem e trabalhem. Não é para o bem só delas, é para o bem do país. Então, por isso que eu defendo e reafirmo a necessidade de cotas, não para sempre, mas enquanto for uma distância tão grande entre quem pode e quem não pode estudar, quem não tem acesso a isso, é necessário. E a gente não inventou isso, a gente está seguindo os melhores exemplos no mundo, inclusive. Massa, então peguem a visão, galera. Esse daí, ó, ele arrasa muito mesmo. Tomem essa visão, escutem de novo. Se vocês puderem, volte e escutem de novo ele explicando, porque é muito importante que a gente tenha consciência disso, até mesmo para que quem não concorde perceba e mude um pouco essa perspectiva, né? É bom.